Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. O stress faz parte da nossa vida, não é verdade? Todos enfrentamos situações difíceis e desconfortantes diariamente, desde problemas familiares, acidentes, doenças, desemprego, entre muitas outras coisas que, direta ou indiretamente, afetam o nosso equilíbrio emocional. Mas como lidar com estes acontecimentos desgastantes, de maneira a conseguirmos gerir bem estes focos de tensão? Caso isto não aconteça, entramos em esgotamento emocional, o qual desencadeia um quadro de reações e sintomas físicos, emocionais e também comportamentais que precisam de acompanhamento e apoio regulares. É sobre isto que vamos falar no programa de hoje e por isso contamos com a presença do pastor Sérgio Wesley, psicoterapeuta do Ministério Celebrante de Restauração da ICMAV, em Cascais, e membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Olá, Sérgio. Olá, boa tarde. Levi. Prazer. Do que é que estamos a falar concretamente? O que é isto do stress? Pois, parece, Levi, que o mundo é cada vez mais estressante, não é? Temos que aprender a gerir e a lidar com tantas demandas e tantas coisas que nos rodeiam. Então, é o trabalho, é o ambiente de casa, o problema dos filhos, problemas de saúde, finanças, uma série de questões ligadas à nossa vida e isso tudo nos pressiona, isso nos leva a encararmos essas coisas e tomarmos decisões e enfrentarmos essas coisas de maneira adulta e o mais saudável possível. Então, o estresse é esse conjunto de desgaste, é esse conjunto de tensão que a vida nos proporciona, que a vida nos provoca e que nos leva a tomarmos decisões e muitas vezes decisões críticas para preservarmos a nossa saúde e a saúde daqueles que estão perto de nós. É impossível vivermos sem estresse. Ele pode ser até saudável, ele pode ser até positivo, desde que gerido adequadamente. Claro, porque hoje em dia o stress está sempre ligado negativamente a alguma coisa, não é? Exatamente. E há uma ligação entre o stress e o esgotamento emocional? Sim, completamente. O estresse normalmente é compreendido em 3 fases. Podemos chamar a primeira fase de fase de alerta, que é quando o evento estressor acontece, por exemplo, uma má notícia, o desemprego, o problema do filho, não é? Uma dificuldade conjugal. Então, essa é a fase de alerta, nos prepara para algo que temos que enfrentar, não há como fugir. Depois temos a fase de resistência, que é quando vamos lidar com o problema em si. Mas quando os problemas acumulam-se tanto e nós não conseguimos dar conta de todos eles, passamos por uma fase chamada de exaustão. E aí, nesta fase de exaustão, entramos num processo de esgotamento crônico, com sintomas físicos, comportamentais, problemas de saúde, problemas psiquiátricos, emocionais graves, que precisam ser tratados com muita seriedade mesmo. Uhum. O Sérgio é uma pessoa que cuida de outras pessoas, precisamente nestes grupos que nós falámos. Perfeitamente. Restauração, da ICMAV, que é uma comunidade cristã. Isso. Em Cascais. Mas o Sérgio também pode vir a ser afetado por estes problemas também. Sim, porque cuida dos outros, também pode vir a necessitar de alguém que cuide do Sérgio. Perfeitamente. Como é que isto se gera? Sem dúvida. Os cuidadores são um grupo de risco. Nós que cuidamos de outras pessoas, profissionais, por exemplo, como médicos, psicólogos, líderes religiosos, líderes de pequenos grupos, não é? Líderes de ministérios, enfermeiros, policiais, militares e outros, são pessoas que cuidam de outros. E esses cuidadores, eles são grupos de risco no sentido de serem afetados por esse estresse crônico. Cuidar de outros é sempre algo desgastante. É prazeroso do ponto de vista de servir e de sermos úteis, ajudar o próximo, de ajudar o próximo, de sermos relevantes ao próximo, mas se não cuidarmos de nós mesmos e dosarmos as expectativas no seu devido lugar, nós caímos no erro de acumularmos peso emocional sobre nós. Nos frustramos, achamos que não somos reconhecidos como deveríamos, criamos expectativas falsas, colocamos limites não muito saudáveis, não conseguimos dizer não, e isso pode afetar a nossa saúde. Então, nós, cuidadores, temos que estar atentos com isso. Sempre. Quais são os sintomas que dá para perceber numa pessoa quando ela começa a ter, digamos, este comportamento de algum esgotamento ou de não saber lidar com o stress? Sim, Levi, é muito importante a tua pergunta. Há um conjunto de sintomas, mas alguns que são muito evidentes. Especialmente os cuidadores começam a manifestar um problema que nós chamamos de despersonalização. Ou seja, eu começo a adotar uma postura cínica em relação ao meu próprio trabalho. Ou seja, eu estou ali, mas não de corpo, alma e espírito. Eu apenas estou lá porque eu preciso estar. Porque há um ganho financeiro, ou porque eu prometi a alguém que estaria, mas o meu coração não está mais ali. Não me interesso por aquilo, não estou motivado. Não estou mais motivado, é um peso estar ali. E aí entramos num processo chamado de burnout, que é a síndrome de desistência.
Então, estar naquele local, ver aquelas pessoas, cuidar daquelas pessoas, dia após dia, começa a trazer uma certa indiferença. Eu começo a olhar para os problemas delas com indiferença, com desprezo, não quero estar ali, não vejo a hora de sair dali. Então, esse momento é um momento que precisa ser tratado com muita urgência, porque pode entrar numa depressão e isso levar a consequências mesmo muito graves. E tem tratamento, como é óbvio? Sim. Deve ter, não é? Deve ter, e há. Os grupos de apoio e autoajuda, eles trabalham nessa direção. Nós do Celebrando Restauração, da ICMAV, priorizamos um ambiente seguro e acolhedor, onde pessoas que estão em esgotamento com a vida, que desistiram da vida, que tiveram crises de confiança graves, sofreram traições ou violações, abusos de várias formas, encontram nesse local um ambiente onde podem partilhar a sua dor. E ali, então, dividimos o peso, dividimos essas angústias e a vida se torna mais leve dessa forma. Uhum. E a fé é um aliado para a resolução destes problemas? Certamente. Eu costumo pensar que o começo da ansiedade é o fim da fé. Por outro lado, a fé é o fim da ansiedade. Ou seja, me lembro das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, quando ele disse: não andem ansiosos por coisa alguma, quanto ao que vocês vão vestir ou ao que vocês vão comer, porque vocês valem muito, o Pai cuida de vocês. Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo, o Pai cuida deles, cuidará muito mais de vocês. Então, não andem ansiosos, basta cada dia o seu próprio mal. Então, o meu conselho é que, quando eu entro em ansiedade, eu entro em exaustão, eu busco a Deus e digo: Senhor, aqui está a minha vida, aqui estão os meus problemas, não posso resolvê-los, Tu podes, e vou descansar em Ti. Viver um dia de cada vez, aprender a descansar, a sorrir e seguir em frente com fé em Jesus. Obrigado, Sérgio, Obrigado, pela Levi. ajuda e parabéns prazer. por este trabalho tão importante, cuidar dos outros. Obrigado. Obrigado. Prazer estar contigo. O stress e o esgotamento emocional são reais e, de facto, precisamos de os tratar. Por isso, hoje falamos sobre este tema para o alertar e lembrar que, apesar de tudo, não está sozinho. Jesus preocupa-se consigo e está também ao seu lado para o ajudar a restaurar as forças e trazer paz. Ele próprio disse: vinde a mim, todo o que está cansado e sobrecarregado, e eu o aliviarei. Por isso, fica também este convite para si. Entretanto, se gostaria de saber mais informações sobre este Ministério Celebrando Restauração ou outros que disponibilizamos nas nossas igrejas para o ajudar, contacte-nos, leia também a Bíblia e visite-nos numa comunidade mais perto. Mais logo estaremos consigo na Antena 1, por volta das 22h45. Boa tarde, até lá, se Deus quiser. Luz das nações, luz das nações.